Boa noite, meus irmãos. Essa foi uma canção, vocês perceberam, feita pelo Ministério Tim. Um trabalho muito bem feito aí. Isso dá bastante trabalho fazer, né? E a gente agradece aí ao Ministério Tim, às meninas, os meninos que tocaram e cantaram essa música nesse dia de Páscoa. Os pré-adolescentes irão sair? Irão? Então, eles vão lá para o salão social agora, né, participar da mensagem preparada para eles lá no salão. A gente agradece aí a presença deles nessa noite conosco, tá bom? Então, só para os irmãos entenderem, todo domingo, à noite, enquanto estamos aqui, nós estamos tendo o culto com os pré-adolescentes lá no salão. A partir de 8 anos de idade, então nós temos os meninos e as meninas participando do culto lá. Hoje eles participaram aqui conosco do momento de louvor até agora, e nesse tempo agora da mensagem, eles terão uma mensagem, já tem uma mensagem preparada para eles também lá. Meus queridos irmãos, hoje estamos comemorando a Páscoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Páscoa, uma celebração do Antigo Testamento, uma celebração judaica, que para nós hoje, os cristãos, fala da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi exatamente na comemoração da Páscoa judaica que então Jesus reuniu os seus discípulos. Era uma quinta-feira, ele reúne os seus discípulos e, como era costume eles fazerem, eles celebram a Páscoa. Era uma quinta-feira. Jesus então lava os pés dos discípulos, é anunciado que Judas, um dentre eles, melhor dizendo, irá traí-los. É anunciado também por Jesus que Pedro iria negar a Jesus 3 vezes. E quando eles terminam, Jesus dá uma série de instruções, sentado junto ali com os discípulos à mesa. E quando eles terminam, Jesus faz uma oração e, terminando aquela ceia, eles caminham, vão até o monte, vão até o Getsemane, um jardim do Getsemane. E ali então Jesus vai orar. E orando, enquanto Jesus está orando, Judas então vem com uma turma, um grupo de soldados, um grupo de guardas com tochas e armados para prender a Jesus. Jesus não se esconde, Jesus se entrega e diz: quem vocês estão procurando? E eles então dizem: nós estamos procurando a Jesus de Nazaré. E Jesus então diz: eu estou aqui, sou eu, estou aqui. E Jesus é então preso naquele momento, já durante toda a noite, algo que não se podia fazer dentro da legalidade judaica. Jesus é julgado durante a noite pelos líderes religiosos judaicos. Jesus já naquela noite ele leva um tapa na cara quando ele se dirige ao sumo sacerdote. E logo de manhã cedo, Jesus é então entregue às autoridades romanas, a Pôncio Pilatos, o governador da época. Também passa a um evangelho que registra que Jesus também vai até Herodes, né? O governador de uma região maior, e depois Jesus é trazido novamente a Pilatos, o governador da Judéia. E Pilatos, então, mesmo sem encontrar culpa nenhuma em Jesus, lógico, Jesus não tinha pecado, Jesus não era culpado, Pilatos então diz que o caso de Jesus não deveria ser julgado por ele, mas que fosse uma coisa julgada entre os próprios judeus. Mas, então, eles dizem que se Pilatos
livrasse a Jesus da condenação, haveria um grande tumulto na cidade de Jerusalém, onde eles celebravam a Páscoa, onde tinha o templo. E Pilatos, então, com medo, então ele faz um jogo com Jesus. Havia uma possibilidade de toda a Páscoa eles libertarem um condenado. E então, o que Pilatos faz? Pilatos diz, a quem vocês querem que eu liberte? A Jesus ou a Barrabás? E aí, inflamado pelos líderes religiosos judaicos, toda aquela população que havia, no domingo passado, no domingo anterior, celebrado a entrada de Jesus em Jerusalém, né? E naquele momento, aquela mesma multidão que cantou Hosana a Jesus, Hosana ao rei que vem em nome de Deus, o mesmo que cantou isso a Jesus, celebrou a sua entrada no domingo anterior, o mesmo povo agora estava dizendo, solte a Barrabás e crucifica a Jesus. E então Pilatos lava as mãos e diz, eu não posso fazer mais nada, embora ele pudesse fazer. Então ele lava as mãos e então Jesus, a partir daquele momento, já condenado então, né, vai ser, já naquela manhã, extremamente torturado. Ele vai receber muitas chicotadas nas suas costas. Os chicotes, os flagelos que os soldados romanos usavam, eram de couro, e nas pontas da ponta daquelas tiras tinham uns pedaços de ferro ou uns pedaços de osso. E aquelas chibatadas causavam hematomas imensos nas suas costas, e os ossos cortavam as suas carnes. As costas de Jesus ficaram então expostas, totalmente cortadas, sangrando. E é colocado na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, de uma árvore muito comum naquela região. Ela forma uma espécie de cordas, de espinhos. Então fizeram uma coroa e encravaram na sua cabeça. E Jesus então é dado a Jesus. Jesus apanha, é espancado, batem no rosto dele, cospem nele, zombam dele. E então é dado a Jesus um madeiro. E percorrendo ali as ruas de Jerusalém com o madeiro nas suas costas, ele caminha aproximadamente, segundo a tradição, 350 metros. E ele cai. E é então tirado da multidão que estava assistindo aquele martírio, então puxado da multidão e dito, carregue a cruz para ele. E os outros 350 metros é carregado por um outro homem. E ele carrega, sai da cidade, sai dos muros da cidade de Jerusalém e caminha então até o local da crucificação, Gólgota, o Monte da Caveira. E ali então Jesus é pregado na cruz. Grandes pregos cravam as suas mãos na cruz, cravam os seus pés na cruz. E Jesus é então pendurado numa cruz. Ali ele então sangra todo, derrama o seu sangue. Isso por volta das 9 horas da manhã, que começa todo esse... até 9 horas da manhã, então acontece a crucificação. Era uma sexta-feira. E às 3 horas da tarde, então, Jesus já está morto. E as últimas palavras de Jesus na cruz tudo está consumado.
Jesus morre numa cruz. É então pedido o corpo de Jesus para ser colocado no túmulo, né? E então eles descem o corpo de Jesus, e já está se aproximando às 6 horas da tarde, então iria iniciar o sábado judaico, e eles então têm que descer o corpo de Jesus da cruz muito rapidamente. E ali naquela região haviam vários túmulos, que eram espécies de grutas cavadas na rocha, com vários túmulos logo ali próximo. Isso a arqueologia já prova hoje. A escavação naquela região mostra realmente vários e vários túmulos ali escavados. E o corpo de Jesus é então envolto em panos, e é colocado um pano na sua cabeça também, como uma espécie de um turbante, e Jesus é colocado no túmulo. Uma grande pedra é rolada e é tampado o túmulo. Isso era sexta-feira. E assistindo àquela cena está Maria Madalena e outras mulheres. E então inicia-se o sábado, o tempo do silêncio de Deus, onde há um silêncio muito grande durante um dia inteiro, o sábado inteiro. E somente no domingo de manhã, que é o texto que nós vamos ler agora, então nós temos o relato da ressurreição de Jesus. Vamos ler então João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. E nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 18. Evangelho de João, capítulo 20, do primeiro verso até o verso de número 18. O texto nos diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora,
Diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Meus irmãos, esse é o relato em todos os outros evangelhos, no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas, e aqui também no evangelho de João, nós temos o relato da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que lemos hoje é o relato do evangelho de João. Nós não vamos falar, claro, de todo esse texto hoje. Nós vamos percorrer todo o mês de abril falando da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta série de mensagem que se chama Depois da Morte, Vida. Jesus ressuscitou, a vida venceu a morte. Então hoje nós queremos falar de um pequeno trecho desse texto que nós lemos. Vamos ficar mesmo, por enquanto, no primeiro versículo que nós lemos. Quando João, então, o evangelista, então, João escreve: no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. Vocês perceberam que eles não chamam, lógico, esse dia, né, que é depois do sábado, o primeiro dia da semana, como não chama de domingo, né? O nome, o primeiro dia da semana, só foi chamado de domingo quase 400 anos depois que Jesus veio aqui, morreu e ressuscitou. O primeiro dia da semana para os povos, quase todos os povos pagãos, e inclusive a própria religiosidade romana, os povos pagãos, eles cultuavam no primeiro dia da semana, havia um culto ao sol. Um culto ao sol invicto. Era o dies solis. O primeiro dia da semana só passou a se chamar domingo em 3 de novembro de 383 depois de Cristo, depois que o imperador Teodósio I ter estabelecido em 380 o cristianismo como religião do Estado, banindo qualquer outro culto, a não ser o culto a Jesus Cristo. Assim, então aí no quarto século, no final do quarto século, é que então o dies solis, o culto ao sol invicto, passou a ser chamado de dies dominica, que significa o dia do Senhor. Então, quando nós dizemos domingo, nós estamos dizendo o dia do Senhor, né? Outras culturas, outras línguas mantiveram, como o inglês, por exemplo, manteve a ideia do primeiro dia da semana ser o dia que se celebra o sol. O primeiro dia representa nas Escrituras o início da criação. Então, o primeiro dia de toda a criação, para entendermos isso, nós precisamos voltar e ir até Gênesis. Então, vamos para Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Então, lá nós temos o primeiro dia. O texto de Gênesis, capítulo 1, verso de 1 a 5, nos diz assim:
no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Então, o primeiro dia na criação é o momento em que o universo ouve a voz de Deus. E as primeiras palavras que ecoam sobre todo o universo e na terra são essas palavras: haja luz. Haja luz. É interessante esse texto que nós lemos de Gênesis. Nós vemos aqui o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. No original hebraico, a ideia dele estar sobre as águas é a ideia de estar chocando. É como se fosse uma ave chocando os ovos para fazer nascer os seus filhotes. Então, a palavra o significado da palavra em hebraico significa que o Espírito de Deus está sobre a face das águas e ele vai fazer então nascer todas as coisas. Vai dar ordem. Vocês leram aí, percebam aí, que a terra era sem forma e vazia. E então, o que Deus vai começar a fazer? Deus primeiro vai dar forma. Nos primeiros 3 dias da criação, Deus separa. Ele começa separando aqui no primeiro dia a luz das trevas. Depois, as águas da terra seca. E depois, então, que ele começa a povoar. Ou seja, ele dá forma e povoa. Essa é a maneira dele fazer toda a criação. E por último, então ele cria o ser humano e coloca ali sobre a terra e diz: multipliquem-se, né? Crescei e multiplicai. E então, esse é o relato então do primeiro dia, das primeiras palavras de Deus registradas nas Escrituras, dizendo: haja luz. Então, o que significa esse primeiro dia? Simplesmente o falar de Deus trouxe todas as coisas à existência. Haja luz. A primeira palavra criadora de Deus fez nascer a luz em meio às trevas primitivas. A luz é necessária para tornar visíveis as obras criadoras de Deus e para possibilitar a vida. No Antigo Testamento também simboliza a vida e a bênção. Então, o apóstolo Paulo, ele emprega esta palavra do início aqui da criação para ilustrar a obra de Deus em relação aos corações que haviam sido obscurecidos pelo pecado. Então, depois do pecado, qual é as trevas que passam a haver no mundo? É as trevas do pecado. E Paulo então escreve assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, o primeiro dia representa esse momento, marca então esse momento em que Deus disse: haja luz. E assim as Escrituras são iniciadas. A criação é iniciada. Quando Jesus então vem ao mundo, Deus então está recriando
à humanidade. A partir de Jesus, Deus então recria todas as coisas. E quem é Jesus, então? Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus que veio ao mundo e se encarnou, se tornou pessoa, se tornou ser humano entre nós. Viveu entre nós. E ao mesmo tempo, Jesus é a palavra de Deus e Jesus é a própria luz que vem então ao mundo, recriando todas as coisas. Bom, aonde nós vemos isso? Nós vemos isso no início do Evangelho de João, esse Evangelho que nós estamos lendo hoje. O início do Evangelho de João, percebam como é o início do Evangelho de João. João, capítulo 1, do verso 1 a 9. João escreve assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então, João está se referindo ao primeiro dia da criação, e agora está se referindo ao primeiro dia da nova criação, que é quando Jesus nasce. Ele era a vida, ele é a palavra, ele é a vida e ele é a luz dos homens. E ele continua escrevendo: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado de Deus chamado João. Esse João aqui é o João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Então esta é o Evangelho de João, é como se fosse o Gênesis do Novo Testamento. Nós temos o Gênesis, o livro de Gênesis no Antigo Testamento, que fala então da criação. E nós temos então o Evangelho de João, o Gênesis do Novo Testamento, que fala da nova criação. A partir de quem? A partir da palavra que agora se torna carne, a palavra que é vida, a palavra que é a própria luz que vai brilhar nas trevas do pecado. É Jesus. E nós vamos confirmar isso, então, no capítulo 3 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a 21, nos diz assim: porque Deus tanto amou o mundo porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E então, lá no capítulo 9, no versículo 5, o próprio Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo. O Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5 diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Então, quem é Jesus? Jesus é a palavra de Deus encarnada. É o Filho que se tornou gente. É o Deus que se tornou ser humano como nós. Ele é a luz. Ele é que veio, então, fazer a separação das trevas e a luz. Na criação, na primeira criação, então, nós temos a palavra de Deus dizendo, haja luz. Na nova criação, nós temos então o próprio Cristo, o próprio Jesus, o Filho de Deus, que vem ao mundo sendo luz do mundo para iluminar este mundo de trevas do pecado. Então, o que significa esse primeiro dia da ressurreição? Vamos nos lembrar que novamente João menciona, lá no capítulo 20 de João, no primeiro dia. No primeiro dia da semana, no primeiro dia, Jesus então ressuscitou. Então, a ressurreição, a conclusão que chegamos é que a ressurreição de Jesus no primeiro dia significa que Deus está recriando a humanidade a partir da ressurreição de Jesus. Um novo mundo, um novo reino estabelecido entre a humanidade na terra. Um novo ser humano. Então é por isso que Paulo vai dizer em algum momento que Jesus é o novo Adão. O primeiro Adão pecou, o segundo Adão não pecou. O primeiro Adão, por ter pecado, recebe como sentença a morte. O segundo Adão, que é Jesus, não pecou, mas morre. E por ter morrido sem pecado, então vence a morte e nos dá vida. E então o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nas versões mais antigas, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aqui nesta versão, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Na outra versão, eis que tudo se fez novo. Aquele primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou, aquele não era só o primeiro dia daquela semana. Aquele foi o primeiro dia da nova criação em Cristo Jesus, agora ressuscitado. Novamente Deus estava dizendo, haja luz, haja vida, haja bênção, haja libertação das trevas, haja libertação do pecado, haja libertação da morte. A palavra encarnada, ressuscitada agora, então está dizendo isto para nós. As trevas, a maldição, a escravidão, o pecado, a sentença de morte, deixaram de ser a última palavra neste mundo mau em que vivemos. Agora, a partir daquele primeiro dia, a palavra que ecoa neste mundo são as primeiras palavras do Deus Criador. O eco do primeiro dia da criação, novamente, está nos dizendo, haja luz. Jesus ressuscitou, haja vida. Essa é a mensagem da ressurreição. Essa é a mensagem que nós celebramos neste dia. E duas questões nós precisamos ainda extrair desse texto de João capítulo 20, desse relato da ressurreição de Jesus. Como que isso ocorre na vida de uma pessoa? Como que essa luz que é Jesus, então passa transforma a vida de uma pessoa?
isso é possível. Não por alguma coisa que nós possamos fazer. Essa transformação, esta mudança de vida, esta salvação, essa libertação do pecado, essa libertação das trevas, esta nova vida, não acontece por alguma coisa que nós fazemos. Não é uma prática, não é seguir uma lei. Nada do que nós possamos fazer pode trazer salvação para nós. Uma única coisa só precisamos. Precisamos de crer. Precisamos crer em Cristo Jesus. Precisamos crer que Ele morreu na cruz do Calvário, como falamos no início desta mensagem. De que Ele morrendo ali na cruz, Ele estava morrendo em nosso lugar. E precisamos crer que no domingo, no primeiro dia da semana, no primeiro dia daquela semana, Ele ressuscitou dentre os mortos. E quando nós cremos nisso, quando os nossos olhos espirituais são abertos para esta realidade, e nós dizemos assim em nosso coração, em nossa mente, porque entendemos, mas também dizemos no nosso coração, porque passamos a amar a Jesus. Nós dizemos, sim, Senhor, eu creio que o Senhor morreu em meu lugar. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e pode me dar vida. É então que nós temos as nossas vidas transformadas pelo poder que há no Evangelho, na pregação do Evangelho da salvação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bom, onde que nós encontramos isso no texto que nós lemos? Então, convido vocês novamente a voltar ao Evangelho de João, capítulo 20, o verso 8 e 9. Evangelho de João, capítulo 20, o verso 8 e 9. Diz assim: depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Quem é esse discípulo que agora entra, vê e crê? É quem está escrevendo esse evangelho, é o próprio João. Isso nós vamos descobrir no final do evangelho. Então João, João e Pedro estão juntos. Maria Madalena já tinha ido ao sepulcro, volta correndo, não encontra o corpo de Jesus, volta correndo até onde está Pedro e João e anuncia para eles: olha, fui ao túmulo, fui ao sepulcro, a pedra está removida e o corpo de Jesus não está lá. E eles então saem correndo de volta, correndo até o sepulcro. O João, que é mais novo, ele consegue correr mais rápido. Pedro, que é mais velho, fica para trás. Os mais novos chegam primeiro. Mas quando João chega, ele não entra. Ele olha, ele se abaixa e olha. E vê o lenço. E vê o pano que envolvia o corpo de Jesus. Um separado do outro. Mas ele não entra. Mas quando Pedro chega, Pedro entra no túmulo, no sepulcro, e vê aquela cena. Depois, então, João entra após Pedro. E quando João entra, ele mesmo, falando dele mesmo, da sua experiência dentro do túmulo, o texto, ele diz, falando da sua experiência, ele diz: ele viu e creu. E aí ele mesmo faz um comentário no versículo 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E aí nós vamos para o verso de número 29 desse capítulo, que é uma outra história que nós vamos contar mais para frente. O momento do encontro de Jesus com Tomé. Jesus então diz o seguinte: então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. É interessante. Mas o primeiro que não viu e creu foi o próprio João.
Porque ele entra no túmulo e não vê Jesus. Ele vê o lenço, ele vê que o corpo não está ali. Mas ele crê que Jesus havia ressuscitado. E depois, todos os outros que creem, é porque Jesus aparece corporalmente para eles. E todos aqueles, como Maria Madalena e os demais discípulos, e mais de 500 pessoas que viram a Jesus, o Cristo ressurreto, vão crer. Mas Jesus diz aqui que felizes os que não viram e creram. Quem somos nós? Nós somos aqueles que não viram e creram. E a partir do momento em que nós cremos, então a nossa vida é transformada. A partir do momento em que nós cremos, a palavra de Deus entra na nossa vida, a luz. O haja luz entra nas nossas vidas e então transforma a nossa vida. Nós passamos então a viver neste mundo por causa de Jesus. E eu quero encerrar com o último versículo, ou melhor, últimos 3 versículos, aí um texto do Evangelho de Mateus, que nos mostra como que nós devemos viver a partir desse momento. A partir do momento em que nós cremos. Como deve ser a nossa vida. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, nos diz então, vocês, Jesus falando, aqui é o Sermão do Monte, Jesus então está dizendo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade construída sobre o monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. E Jesus então diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Qual é a vida que nós temos agora, a partir da crença no Cristo que morreu em nosso lugar, no Cristo que ressuscitou ao 3º dia? Nós não temos luz própria, nós temos a luz de Jesus. Então, que a luz de Jesus, através das nossas vidas, brilhe neste mundo de trevas. Onde houver morte, que levemos vida. Onde houver tristeza, que levemos alegria. Onde houver desesperança, que levemos esperança. Onde houver confusão, que levemos direção, levemos luz. Que todos nós possamos então brilhar a luz de Jesus. E que todos os dias na nossa vida sejam sempre um primeiro dia. E Deus esteja falando para nós, nas nossas vidas, haja luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que ilumina todas as trevas. Jesus é aquele que dá sentido a toda a nossa vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você creia em Jesus. Creia que Ele morreu em seu lugar. Creia que Ele ressuscitou ao 3º dia. E desta forma, então, você terá a sua vida transformada. Tendo a sua vida transformada, viva para Jesus. Que a luz de Jesus brilhe através de sua vida. Que Deus os abençoe grandemente nesta noite.